Essa é uma questão de auditoria sobre a NBCTA 530, que fala sobre o risco de amostragem. Essa questão sobre a amostragem ela é bastante recorrente nas provas de auditoria em concursos públicos. Essa questão foi aplicada no concurso da Secretaria de Fazenda da Bahia. A NBCTA 530 arrola as conclusões errôneas a que pode levar o denominado risco de amostragem. De acordo com essa NBC, o risco de amostragem poderá acarretar conclusões equivocadas, tais como: o que acontece? O auditor ele não analisa toda a situação, todas as evidências, todos os documentos da empresa, todos os fatos ocorridos. Ele se baseia em uma amostragem. E tem que ser uma amostragem que represente de forma fidedigna o que está acontecendo naquela empresa. Só que como ele está trabalhando em cima de uma amostra, isso e pode, em virtude dessa amostra, trabalhar em cima da amostra e não em cima de toda a documentação, é lógico que ele vai ter que trabalhar sobre a amostra, senão o trabalho dele, se ele for analisar tudo, não vai terminar nunca. Mas essa questão da amostragem, ela gera alguns riscos para o auditor, que são riscos relacionados aos testes de controle e aos testes de qualidade, que é o de detalhes, que é o que está escrito aqui nessa questão. Então, vamos ler o item da norma que fala sobre esse ponto e depois nós retornamos aqui para a questão. Risco de amostragem é o risco de que a conclusão do auditor com base em amostra pudesse ser diferente se toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. O risco de amostragem pode levar a dois tipos de conclusões errôneas. No caso de testes de controle, como é que é o controle da empresa, né? Então, o risco de amostragem pode levar à conclusão errônea quanto aos testes de controle da empresa, em que os controles podem vir a ser considerados mais eficazes do que realmente são. Ou no caso de testes de detalhes, em que não seja identificada distorção relevante, quando na verdade ela existe. Então, o auditor pode chegar à conclusão de que os testes de controle são mais eficazes do que eles realmente são, né? E que não seja identificado, e o auditor ele pode não identificar alguma distorção relevante, alguma distorção que existe, né, na população, mas que no teste na amostragem ele não identificou essa distorção. Esse é um risco. O auditor está preocupado com esse tipo de conclusão errônea porque ela afeta a eficácia da auditoria e é provável que leve a uma opinião de auditoria não apropriada. E a letra B fala o seguinte: no caso de testes de controle, em que os controles são considerados menos eficazes do que realmente são, né? Então, aqui o auditor chegou à conclusão que os testes de controle da empresa não são muito bons. Só que em que em que os controles são considerados menos eficazes do que realmente são, ou no caso de testes de detalhes em que seja identificada distorção irrelevante. Então, aqui é a situação oposta da letra B. O auditor está identificando que os controles não são muito eficazes e ele está identificando distorções relevantes, mas que na verdade isso não existe. Então, esse tipo de conclusão errônea afeta a eficiência da auditoria, porque ela normalmente levaria a um trabalho adicional para estabelecer que as conclusões iniciais estavam incorretas, tá? Então, vamos voltar lá à questão. No caso de testes de controle, vamos ver quais dessas afirmações estão corretas. No caso de testes de controle, esses controles serem considerados mais eficazes do que realmente são. Exatamente, ele incorre esse risco em identificar que os testes de controle são eficazes, quando na verdade eles não são tão eficazes assim. Item 2. No caso de testes de detalhes, não ser identificada a distorção relevante, quando na verdade ela existe. Correto. Acabamos de ler. Item 3. No caso de testes de controle, esses controles serem considerados menos eficazes do que realmente são. Item 4. No caso de testes de detalhes, ser identificada a distorção relevante, quando na verdade ela não existe. Todas essas afirmações estão corretas, porque o risco de amostragem, na verdade, nos testes de controle, ele pode gerar
uma conclusão para o auditor de que os controles eles são mais eficazes do que realmente são, que é o que está na letra no item 1, ou eles são menos eficazes do que realmente são, que é o que está no item 3. E no caso de teste de detalhes, o auditor corre o risco de não identificar distorção relevante, né, quando na verdade ele existe, ou identificar distorção relevante que na verdade não existe. Então, o auditor ele está correndo o risco de, digamos assim, errar para mais ou para menos, tanto nos testes de controle como nos testes de detalhes, em virtude de estar trabalhando com uma amostragem e não com a população. É lógico que ele não vai poder nunca trabalhar com a população, vai ser muito difícil essa situação, por isso é que ele tem que trabalhar com a amostragem, mas de fato ele acaba incorrendo nesses riscos. Tá? Então, gabarito, letra E, todas as afirmativas estão corretas.